Iniciando já a nossa transmissão ao vivo aqui no Facebook também, porque já estamos aqui com o seu Wilson Kuyper, né? O homem do tempo, né? O homem que desde 1986 anota ali no papel, na caneta, chuva, geada, diferença de temperatura, né? Por isso que a gente chama ele carinhosamente aí o homem do tempo, né? Diretamente de Não Me Toque, né, para a terra da Pitangueira do Mato, para nós fazer essa análise aí, porque os cientistas aí agora estão descobrindo que a gente está com um tal de mudança climática, né? Mas eu acho que o seu Wilson já sabia disso há muito tempo, né? Então vamos lá para a nossa entrevista, Andrei. Seja bem-vindo, seu Wilson Kuyper, aqui ao estúdio da Rádio Cidade. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Quero agradecer o convite do Arley ali, que me convidou para vir dar mais uma entrevista aqui, conversar um pouco sobre uns dados de clima aí que eu tenho anotado, né? E daí eu me prontifiquei de vir aqui na rádio, né? Acompanha o senhor, a dona Elita, minha esposa. Dona Elita, né? Muito obrigado. Dona Elita não quis entrar aqui, né, no estúdio conosco. Eu disse, Dona Elita, tá mais fresquinho aqui dentro do estúdio. Ela disse, não, mas eu tô bem aqui fora, tá bem tranquilo. Mas, Wilson, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de conversar contigo aqui na rádio, né? O senhor já veio aqui em outras oportunidades e agora a gente vai poder esclarecer algumas dúvidas, algumas coisas que são colocadas. Hoje o meio ambiente, o clima, ele está tão sendo usado aí, até politicamente, né, para justificar A ou B, dizer que um lado destrói, que o outro, né, preserva, que isso e que aquilo, que está chovendo menos e que está chovendo mais. Eu acho que uma das coisas importantes da nossa participação hoje com o senhor aqui é trazer, né, o olhar do agricultor que armazenou todos esses dados, que tem esse compromisso de anotar cada chuva, cada milímetro, cada movimentação estranha do tempo, né? E a partir do seu estudo, no final da entrevista, o senhor vai dizer se o clima está mudando, se o clima está normal, se é um ciclo que a gente vive, né? Tantos anos de seca, depois tantos anos de chuva, mas isso a gente vai deixar para o final, não vamos entregar o filé agora, né? A cereja do bolo. O que fez o senhor iniciar esse trabalho lá na década de 80 de anotar todas as chuvas que aconteciam lá no município de Colorado, onde o senhor mora, na linha Garibaldi? Colorado. Eu fui numa reunião, foi em 86, né? Eu não me lembro bem se foi da Cotrisoja ou Cotrijal, que a gente lá trabalha com as duas cooperativas, né? E teve uma reunião lá e eles deram um pluviômetro, né? Para os caras, assim, para marcar chuva, né? E eu cheguei em casa naqueles dias lá, peguei e coloquei lá num poste lá fora na cerca, lá na horta, né? E daí toda manhã, às 7 horas da manhã, eu coletava a chuva, quando chovia, né? E anotava num papel, né? E daí foi fazendo assim, né? E depois lá em 2002, eu comprei um computador, né? E daí de lá para cá, daí já comecei a passar. Hoje eu tenho tudo salvado no computador, todos os dados, né? Desde 86. Daí depois, em 88 ou 90, por aí, não me lembro bem, eu pensei de dar para anotar a geada e seração também, né? E daí eu comecei a anotar também ali o dia que deu geada, e quando dá geada eu anoto também a temperatura que está no dia da geada, né? Não vou anotar a temperatura todos os dias, porque daí é mais complicado, né? Mas daí o dia que tem geada, por exemplo, hoje tem geada, tá 4 graus, daí eu boto mais 4. Se tá menos 1. Aconteceu muitas vezes até de menos 2 graus, né? Então, daí comecei a fazer essas anotações, né? E daí tem muita gente que me procurou, desde a cooperativa, até a Embrapa de Passo Fundo, até tem um contrato deles aqui. Eu tinha um contrato com eles de 2010, aqui, um contrato da Embrapa de Passo Fundo, quando ficaram sabendo. Só. Eles vieram atrás de mim ali para... Daí agora até venceu o contrato, não foi mais renovado, foi em 2010, né? Termo de cessão de direitos sobre dados entre si celebram Wilson Paulo Kuyper e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Então o senhor estava cedendo gratuitamente à Embrapa os direitos sobre os dados e registros de sua autoria, compilados desde o ano de 1986, a respeito das atividades e culturas agrícolas realizadas em sua propriedade, tais como épocas de semeadura, manejos adotados, produção e rendimento dos grãos, ocorrência de doenças, eventos meteorológicos adversos, registros diários de precipitação e outras variáveis meteorológicas, comercialização, preços de venda da produção, quantidade e preços de insumos, máquinas agrícolas, entre outros registros.
O senhor é um HD ambulante. O senhor tem todos esses dados aqui? Tenho, desde 86, eu tenho os dados também das plantações que fizemos, né? Tal dia plantemos tal lugar, tem todas as áreas, né? Por exemplo, marcada, daí a tal variedade, a quantidade de semente que foi, o dia que foi colhido, onde foi entregue, a umidade, que nem o trigo, o pH do trigo, a umidade do trigo, tudo tem notado, né? Isso eu tenho em caderno, né? Para ir passar tudo para o computador, depois eu faço tudo uns rascunhos assim, depois vai para o computador, né? Desde 86, quero saber quanto deu a média de produção de soja, de milho, de trigo de 86 para cá, é comigo, né? E o senhor passou, então, digitalizado já para a Embrapa? Sim, passou sim, num HD, passou num até pendrive? naquela época até eles levaram os meus cadernos, né? Eu tenho 3 cadernos, hoje já estão quase amarelo, né? Imagina, 86 e são 38 anos, folha e folha. Eles levaram os 3 cadernos de cevada, trigo, milho e soja. O trigo, quer dizer, a cevada e o trigo eram no mesmo caderno, né? 2 plantas de inverno, né? E daí eles levaram os cadernos lá, seguraram lá um mês, 2 meses. Até passar tudo. Naquela época o meu filho fazia agronomia em Passo Fundo, né? Daí ele entrou em contato com ele, né? E daí eles levaram coletar todos esses dados também. Os dados que o senhor tem no caderno estão no computador também? Ou esses Estão só no caderno? No meu computador também estão. Está completo o computador? Não é do dia de planta, as colheitas, né? As colheitas estavam tudo no caderno. Quanto produziu, né? Tudo, ainda não, ainda quem foi entregue, né? Porque eu sou um produtor pequeno, eu tenho 10, 11 hectares de terra. Meu trabalho numa granja vai fechar 50 anos agora, no fim do ano, que eu estou 50 anos trabalhando nessa granja. 50 anos. Nessa empresa? Nessa empresa, é um produtor meio grande, né? Então, até era com o produtor lá mesmo, o dono era um senhor Lino André Pazinato, uma pessoa de respeito, né? E Lino Pazinato. Lino Pazinato. E ele veio a falecer em 2017, né? Vai para 6 anos agora. E daí agora ficou o filho dele e o genro dele, né? Que toca a granja e eu, né? Junto lá, né? São uns 50 anos. E esses registros que o senhor fez foi nos seus 11 hectares lá? Não, esse registro de planta e tudo é de toda a área, desde também de compra de maquinário. Mas eu ia comprar um maquinário, desde a época era outro dinheiro, né? Daí o cara não... mas era aquela falava em milhões, tá? Daí eu fazia assim, mas o trator lá custou, hoje, vamos lá, 400 mil. Mas daí o dinheiro mudou bastante, né? Daí eu já convertia em sacos de soja. Né? Aliás, foi com o seu Wilson Kuiper que eu descobri quanto custava uma F1000 lá na década de 90. Quantos sacos de soja para comprar uma F1000? Mano, na 90 aí não dava 1000 sacos de soja, tranquilamente não dava 1000 sacos de soja, né? Desde a gente comprava trator ali, que trator bom, naquela época, 90, 86, 88, 90. E hoje, para comprar uma caminhonete, precisa quanto? Depende, tem caminhonete ali, hoje precisa 3.000 sacos de soja, né? Tá. Seu Wilson, deixa uma curiosidade minha aqui. O senhor fala que o senhor registra... Depois a gente entra na chuva, nessas coisas, né? Mas vamos na produtividade aí. Qual era a média de colheita de soja em 1986? Ali, se tu falava para algum produtor que a gente colhia média boa, até o pessoal no qual não acreditava, tu falava 40 sacos por hectare aí, era capaz de ter chamado de mentira. É mentiroso, né? Mentiroso. Tu falar em 40, a gente fazia, tudo agora, de cabeça não tem aqui as médias por ano, né? Falar 40 por hectare, a média, né? E na época lá, vamos dizer, era 100 e poucos hectares, hoje a granja lá é 300 e pouco, né? Então, tu falar em 40 naquela época, tu era capaz de passar por um mentiroso. Pescador. Né? Isso aí, né? Acontecia isso, é verdade. Mas a média era 20, 25? Até as boas, sim, quem caprichava um pouco, de 20 a 30 nessa faixa, muito por aí, né? E hoje a média é? Hoje nós, esses últimos 2, 3 anos ali, que foi deu estiagem, né? Nós fizemos de um ano, lá foi em 2021, fizemos 87 de média, né? E de 21, 22 foi 2 médias boas. Depois 23, ano passado, caiu um pouquinho. Choveu bastante, foi até excesso de chuva, né? Mas também foi a média 80, né? Olha só, né? E as chuvas, seu Wilson, né? Então a gente ouve muito falar aí, não, tá havendo uma mudança no clima do mundo, né? A gente tá percebendo aí que ou chove tudo num período só, depois é uma seca estendida. Sempre foi assim? O que as suas anotações mostram com relação à precipitação de chuva? Eu acho que não mudou muito, porque a gente muitas vezes fica escutando, né? Que nem esses tempos atrás, quando se enchente ali no mês de maio ali, que em 43 deu uma pior, bem dizer, né? Que falava em tantos milímetros, né? Imagina com aquela quantia de chuva, hoje com todas essas, como a cidade hoje é por asfalto, calçamento, então que deu
praticamente a água, como mostrou nas meios de comunicação ali, que praticamente foi que nem em 43, né? Isso são 80 anos, bem dizer, né? Então, eu sempre digo que eles falam o clima, que é por causa do desmatamento, coisa arada, frio, isso e aquilo. Eu acho que naquela época, imagina o que tinha de mata em 43, né? E se deu uma enchente parecida com essa que deu agora em 24, né? Então, não sei se tem muito a ver com esse negócio de meio ambiente, essas coisas aí. Eu não E acredito. seca? A seca pode ser que alguma coisa assim, né? Pode interferir nessa parte aí, mas a parte de chuva... E seca também... Escuta ali, porque lá em tal ano deu uma seca daqui, e daí tinha matas, né? Então, é uma coisa meia para... Não é fácil, né? Quando foi que mais choveu? Que ano foi o maior? O ano mais chuvoso que nós tivemos até hoje foi 2002. Deu 3.280 milímetros. Em 2002. 2002, né? E essa chuva foi espalhada ou ela se concentrou em poucos Não, meses? tem a tabela aqui, por exemplo, 2002, né? Podemos ver aqui como é que foi, ó. Ela foi... Aqui dá para ver, ó, ela foi até tem uns meses aqui, ó. Pode cantar ali os... Tá aqui anotado a original, lá de 2002, quando o seu Wilson anotou, né? Na linha Garibaldi, repetindo, no município de Colorado, né? Nós tivemos em março, vamos começar em janeiro, então, de 2002, choveu 233, em fevereiro 79, em março 338, em abril 186, em maio 237. E aí vai para o mês, o segundo mais chuvoso daquele ano, que é o mês de junho, 348 milímetros. Depois teve outubro com 474 e fechou dezembro com 399. Na verdade, então, nós tivemos 474 em outubro, o primeiro, né, mais chuvoso daquele ano. O segundo, dezembro, com 399. Depois, junho, com 348. E agosto, com 339. Né? E foram os meses mais chuvosos. Então, o seu Wilson coloca aqui, né, que o mês que mais choveu foi outubro e o mês que menos choveu foi fevereiro, 79 milímetros. O dia que mais choveu foi no dia 23 de dezembro, choveu 126 milímetros em 24 horas. Que loucura, né? E teve também 10 cerrações e 10 geadas. Choveu durante 141 dias no ano. Tá? Então, esse é o ano mais chuvoso, segundo as anotações do seu Wilson Kuyper, que tem quase 40 anos de dados aqui reunidos. 3.280 milímetros em 2002. E quanto choveu agora em 2024, seu Wilson? 2023, perdão. Em 2023, está aqui a lista, ó. 2023 choveu no total 3.156 milímetros. Chegou perto do outro, né? Mas não ganhou, né? do ano de 2002, né? E o mês que mais choveu em 2023 foi justamente o mês de setembro, né? Que eu acho que é o mês mais chuvoso da história. Não, até vamos dizer, os primeiros 10 anos que eu anotava, setembro era mais chuvoso, né? E agora, fazendo uma soma total, até eu fiz esses dias esse cálculo aí, outubro é o mês mais chuvoso até eu tenho anotado aqui, né? Outubro, em 40 anos, choveu mais no mês de outubro. Outubro fecha a média mais alta de outubro. Certo. E o mês de setembro de 2023, teve algum mês que choveu mais de 656 milímetros? Teve o mês agora, esse ano, né? O mês de setembro, ali deve ter, né? Só tem que passar os 38 anos aqui, né? Porque o mês de setembro choveu mais que isso que você fala, né? Eu acredito que ser difícil. Tem um mês que choveu mais de 650 milímetros. milímetros. Não, aliás, setembro não teve mais que isso, não. Não teve mais que isso. Nenhum setembro, né? Mas teve um dezembro que deu... Um dezembro de 2005, deu 628. Era o mês que mais tinha chovido em todos esses meses, né? E agora, em maio, o maio ganhou agora, né? O mês de maio desse ano chegou a 747 milímetros. Por isso que deu tudo que deu. Isso aí, né? Por isso que deu essa tragédia no estado aí, que matou mais de... E aqui eu tenho também, ó, o ano que menos choveu nesses 38 anos ali, né? Foi o 91. Deu 1.390 milímetros aqui, ó.
No mês inteiro? No ano, né? No ano inteiro. 1.390, né? Foi Isso um ano seco. dá praticamente 2.000 milímetros a menos do que o 2002, né? Ou seja, a gente tem o ano que menos choveu 1.300 milímetros, e o que mais choveu 3.100 milímetros. Como o seu Wilson disse, 2.000 milímetros de diferença. Isso é um terço, né? Ou pega o 91 e triplica, né? Isso aí, né? Então, são situações curiosas. O senhor chega a alguma análise sua, né? Sim. Do porquê que acontece isso? Ou se isso é cíclico, ou seja... Eu acho que isso aí não tem. Isso como é que se diz? O clima, né? Porque não tem, porque às vezes teve um dezembro ali que deu 600 e poucos milímetros, tem outro dezembro que dá 70, 80 milímetros, né? Então é uma coisa relativa ao clima, né? Não tem. Porque tem até todos os dados aqui das chuvaradas, os primeiros semestres, segundo, né? Mas aí o senhor usa isso aqui certamente para o seu trabalho lá, né? Sim, a gente compara muita coisa. E aí o senhor, sem dúvida, deve dizer lá, olha, a gente precisa ter semente na terra em outubro, porque vai chover. Justamente, né? Que nem esse ano, até tu vê o primeiro semestre desse ano, até esses dias atrás eu fiz um levantamento, o 2017 foi o primeiro semestre de 2017 que tinha mais chovido, tinha dado 1.687 milímetros no primeiro semestre de 2017, né? E daí esse dia eu peguei por curiosidade, somei o primeiro semestre de 24 agora, né? Deu 2.222 milímetros. Só o maio ali deu 747, né? Então, faz conta, né? São dados interessantes, né? E o que o senhor quer fazer com isso? Qual é o sonho do senhor com relação a todo o seu trabalho, toda a anotação, todo o seu empenho aqui para cuidar lá no pluviômetro? Todo o dia o senhor vai lá olhar no pluviômetro, né? Se choveu, evidentemente, se não choveu não precisa olhar, mas choveu o senhor vai lá anotar, né? O que o senhor quer que seja feito com isso? Não, eu penso que isso eu posso ajudar pessoas. Já teve muita gente que veio perguntar, que nem teve a época que deu geada aí no mês de setembro, né? Já teve as cooperativas, 2 cooperativas, né? As agrônomas, tinha dado geada, vamos dizer, lá pro dia 15, 18 de setembro, né? E estragou as plantas, né? Imagina, não é normal, né? Né? Geada ali. E daí o pessoal vai lá encaminhar pro agro. Daí os agrônomos, mas que dia foi a geada? O cara que foi encaminhar não sabia, os agrônomos também não sabiam, né? Daí eles ligavam lá, eu ouvi isso, que dia foi que estava geada, como é que estava a temperatura, né? Isso eu já passei para muitos agrônomos, esses dados, né? Então eu gosto sim de... Onde é que eu posso ajudar uma pessoa? Que eu disse, eu sempre gosto de ajudar e não precisar ser ajudado, né? Então o que mais eu gosto é fornecer dados assim para as pessoas, né? Não para me promover, né? Uma coisa assim, né? O senhor conhece alguém que faz isso? Uma vez tinha um cara de nome toque, um tal de Ney Sossmaier. Até tinha um jornal que tinha publicado no jornal, não sei se era de Integração de Itapera que tinha aí, né? E eu tenho aquele jornal, não está aqui, está aí guardado em casa. Ele fazia um trabalho parecido, né? Daí ele queria até falar que ele queria entrar para o livro dos recordes, né? Não sei o quê, mas não sei hoje se ele vive ainda. Isso faz um par de anos que ele é. Ney Sossmaier. Ney Sossmaier. Morador de Vitor Greff. Vitor Greff. Tem o jornal em casa, tem os dados que ele também estava anotando, não sei quantos anos, né? E esse teria começado antes do senhor? Eu acho, agora, falar a verdade, eu não sei, né? Pode ser que foi até antes, né? Não sei, né? Legal. Sim. E daí de geada também, eu tinha feito até eu estava olhando ontem, fazendo geada que deu tudo na data, a geada que deu por ano, né? Mas só de curiosidade, em 98 foi o ano que menos geou, deu 4 geadas só, né? Só que naquele ano ali deu 34 seração, deu bastante seração e deu pouca geada. E o ano que mais deu geada foi 2007, deu 26 geadas, né? E naquele ano deu 23 seração. Daí a média de geada, eu fiz um cálculo aí por cima, né? A média de todo, eu tinha feito, onde é que está aqui, ó, de 14 geadas, 0,6 por ano, né? A média de 14 geadas por ano. Então, eu tinha... Sensacional, né? Dados que estão aí, inclusive, já de posse da Embrapa, né? Até 2010 aqui, o seu Wilson estava nos mostrando o contrato que assinou aqui, né? Em julho de 2010 com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária para cedência gratuita dos dados aí compilados desde o ano de 1986
e autorizando também reproduzi-los aí na internet, divulgar, publicar, atualizar, editar, reimprimir, fazer adaptação, compactação e modificação a qualquer tempo em todo ou parte deste material. Então, Cristiano, é um HD ambulante aí o seu Wilson. Aqui daí até a média, assim, vamos dizer, dos meses que como chove, né? Então, passar aqui, ó, o mês de janeiro, nesses 30, esse foi o ano passado, então vamos dizer 37, 38 anos, a média de janeiro era 204 milímetros, a de fevereiro 166, março 157, abril 171, maio 179, junho 185, julho 191, agosto 147. Agosto é o mês que menos chove. Deu a média, estava que menos chove. Setembro estava 224. E daí outubro 264. Uhum. Novembro. Então, agosto, nos 40, quase 40 anos que o senhor está anotando. É o mês que menos chove. É o mais frio e o que menos chove. Justamente. Seco. Seco. E o mais chuvoso é outubro, né? A média. Daí a média mês aqui nesses anos é 186 milímetros, a média mês, né? E a média anual, 2.242. Então, outubro é o mês que mais chove, historicamente falando. E agosto menos. E o agosto ali, o mês do cachorro louco, como se diz, né? É o que menos chove. E é o que mais faz frio, né? Porque agosto é aquele mês que começa... Não chega tanto, mas o frio, né? Justamente. Começa a esfriar, né? Né? Cristiano. Aqui também tem uma curiosidade que eu sei que muitos não lembram, que deu um eclipse do Sol. Isso foi dia 3 de novembro de 94, às 10 da manhã. Eu estava plantando soja naquele dia, né? E, de repente, lá para as 9h30 da hora, começou a tapar o sol, e quase tivemos que acender as luzes do trator, né? E estava limpo também, limpo o tempo, né? E quando começou a escurecer, e depois continuamos o serviço, começou a clarear. Outro dia de manhã, amanheceu chovendo. Choveu 85 milímetros, o dia... foi em setembro isso aqui, né? Dia 3, dia 4, né? Começou chovendo. Até nós deixamos o maquinário na roça na madrugada, tinha que pegar, começou a trabalhar e chuva, né? Mudou de repente, nem 24 horas o tempo, né? Legal, né? Então, o seu Wilson, Cristiano, tem a anotação do tempo que a gente está focando aqui, mas tem a anotação econômica, né? Que é aquela que mostra quanto valia um saco de soja, o que dava para comprar com um saco de soja lá na década de 80, de 90, depois nos anos 2000. E aí, essa anotação que o senhor tem aí, o que é ela? Quais são os pontos que mais chamam a atenção, seu Wilson? A anotação preço soja versus aí o que dava para comprar. Ali o que mais chama a atenção hoje é parte de maquinário, né? Porque uma vez aí tu comprava uma caminhonete, que eu falei, por 1.000 sacos de soja, trator, a fase de 1.000 e pouco sacos de soja, né? Claro que hoje a tecnologia que tem nos tratores não é aquela que tinha lá em 90, né? Daí hoje uma boa parte leva esse. Sim. Mas isso aí, até desde insumo que a gente compra e tudo, né? Até a época que a gente comprava um adubo bom mesmo, com 16 sacos de soja, né? E teve época, já precisou 30. Esse ano até não está tão fora, está abaixo de 22, 20, depende da forma, né? Essa faixa do... Ou seja, o agricultor, ele produz mais, né? Colhe mais, mas também está tudo mais... Sim, está mais caro. Eu me lembro desde o patrão lá falecido, que ele sempre falava que quando dava para comprar um adubo bom, né? Um por um de soja para um de adubo. No caso aí, dava para fazer a compra que era bom, né? Teve meses, anos aí que deu para comprar menos, né? Mas fazendo uma análise, é difícil chegar nesse patamar, né? Perfeito. Que bacana, né? Daria para a gente passar a tarde aqui fazendo o cruzamento de dados com o seu Wilson. É sensacional. E como é bom ter pessoas assim que se dedicam, né? A estar ali, né? É importante para o senhor também. Com certeza o senhor aprendeu muito com esse comportamento nesses 30 anos, né, seu Wilson? O senhor aprendeu com a natureza, né? O senhor percebeu, esse ano tá mais chuvoso, o que aconteceu de diferente esse ano, né? Esse ano deu seca, né? Por que deu seca? Mas tu vê o que aconteceu lá e tal, né? Então o senhor é parte de uma ancestralidade que a gente desacostumou, né? Porque eu me lembro, assim, né? O meu avô, ele benzia de tormenta. Era o que ele fazia, né?
Então, assim, quando vinha uma tormenta, assim, ele já pegava lá umas espadas de São Jorge, já pegava lá uns galhos, uns negócios, e não é que o troço meio que funcionava, não sei se ele tinha um combinamento lá com São Pedro, mas funcionava, né? Pelo menos não dava aqueles ventão, aquelas coisas, né? E a gente, com esse negócio de tecnologia, de mudança, de tudo muito rápido, a gente começou a deixar de lado o conhecimento dessas pessoas. Ninguém mais melhor que o seu Wilson para saber o impacto do tempo na propriedade. Imagina 50 anos trabalhando no mesmo lugar, né? Na mesma terra, no mesmo, né? O senhor sabe quantos, que por isso que eu perguntei pro senhor, né? Quantos sacas dava lá naquela época e quantos dá agora, né? E aí eu queria perguntar uma coisa, naquela época era mais barato plantar ou era mais caro? Eu acho que era mais barato. Era mais barato. Era mais barato, porque senão o cara não ia sobreviver, né? Se você o custo, você que era muito caro e colher só aquela quantia, né? Então, Por exemplo, uma média de 20 sacos, hoje custa mais de 20 sacos. só o plantio, só só o plantio. para tu fazer a lavoura custa mais de 20. Hoje tem com o preço do soja ali a base de 120, 22 nessa faixa, né? Então, na época lá, claro, é outro dinheiro tudo, mas eu acho que precisava bem menos saco para tu fazer. Sim. E uma que na época não se falava em fungicida também, né? Seu Hoje Wilson, qual foi o maior preço da soja na história? foi do 206 quer dizer, 206 na pedra foi em 2022, fevereiro ou março de 2022. Soja bateu R$206 o saco. 206. Era 204, mas daí o cara que nem tem a DAP mais um, as companhias pagava, né? Era 204 na pedra, ele foi a 206. Eu tinha. Esse eu tenho certeza, foi 2022, né? 200. E qual foi a maior produção A maior produção, eu não sei por se hectare? por hectare, acho que foi 2021. Nós escolhemos 87 de média. De média. De média. 87 sacas de média em 2021. E- Quem e- conseguiu guardar esse soja para 2022 pegou Ah, R$206. sim, aquela época lá, que até eu ganho porcentagem lá e tudo, né? E eu consegui vender. Deu uma ajeitada na guaiaca. Justamente, né? Até o cara, quando começou, tem aqueles que gostam de fazer conta Sim, também, né? claro. Daí falando, ganha porcentagem, safra boa, né? E daí o preço bom, daí começaram a fazer, para ver qual é que foi o meu salário, né? Então, Tá isso, certo. aquele ano foi histórico mesmo, né? E Imagina outra- uma produção e preço, né? Outra curiosidade, seu Wilson, nessa trajetória, nessa história toda, se até a Embrapa descobriu o que o senhor fazia aí, provavelmente na comunidade, lá no município, na região, todo mundo sabe disso também, né? E aí o pessoal costuma consultar o senhor, assim, e aí, seu Wilson, né? Como é que vai ser esse ano de chuva? Vai ser menos, vai ser mais? Posso confiar no tempo? Qual é que é? Planto agora, espero mais um pouco? Tem muita gente que pergunta isso, mas daí o cara não pode. Tu não tem bola de cristal, né? Então, como é que tu vai dizer, pode plantar? Depois eu te digo. Justamente, eu digo, amanhã vai chover hoje, amanhã eu te digo. Né? Tá E certo. assim, de informações de piazada de escola, né? Tem bastante que liguem lá, eles querem saber a precipitação dos últimos, não sei se era 6 meses ali, quanta gente que ligou lá pedindo para eu passar, né? Daí eu tirar um xerox, passava do ano inteiro, né? Mas bastante gente, bastante. Até os meus filhos também, a filha fez ciência contábil, ela também usou esses dados, o filho, o Ezequiel, fez agronomia, né? E daí muita gente pergunta informações, né? Daí, Que legal. Como é que é o nome dos seus filhos? Ezequiel, Kuiper e a Camila Kuiper. Qual foi o ano que menos se colheu soja? O ano que menos colheu, acho que foi 2005. E lá nós, acho que foi uma média de 22, 23 sacos por hectare. 25, até deu. Que foi o ano que menos choveu também? Menos choveu. Quer dizer, não foi o ano, né? Mas no ciclo, né? Fevereiro deu 3 milímetros de chuva o mês inteiro. Passou 40 dias com 10 milímetros de chuva. Parou de chover dia 27 de janeiro, 28, deu uma chuva meio menos. Daí teve mais 4, 5 dias ali do mês de janeiro. Todo fevereiro, e daí foi chover, eu acho, dia 10 ou 12 de... Isso é só pegar a lista aqui da Folha de 2005, não é difícil, né? Historicamente, é o maior intervalo O sem maior chuva. intervalo sem chuva. Acho 40 que deu, dias. 40 e 10 milímetros de chuva, acho. Em 2005. Eu acho que a média foi 22, 23 sacos por hectare. Né? Pois E é. qual foi foi bem- a maior sequência de dias com chuva? Tipo, deu 15 dias chovendo direto, deu 20 esse dias eu acho que chovendo foi direto? agora em maio ali, que praticamente, esse dado eu não peguei bem assim, né? Mas eu acho que foi... Teve ali, mais no começo também teve um janeiro aí que deu 10, 12 dias de chuva, né?
Chovia todo dia Todo dia. sequência. Eu acho que foi até no começo. Só para reflexão, tá, André? Ele é um HD, ele não é um processador, tá? Que tem que ter todos os dados disponíveis ali, né? Tem que buscar ali dentro do banco de dados. Mas, seu Wilson, a gente aqui, fica aqui, muito... Aqui, por exemplo, ó, 87 aqui quando dizia fio, ó. 1987 choveu, então durante, deixa eu ver aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 11 dias. A fio, né? Choveu direto, todos os dias isso choveu. era Né? 87. E uma média de... Aqui 246 no ano. No mês. Né? Isso. Não foi tão alta a média, né? Sim. Choveu 17 milímetros num dia, 7 no outro, 26 no outro. Tudo assim, 20, 19, 20, né? 3 milímetros. Não deu aquele pancadão de chuva a ponto de fazer enchente, alagação, né? Isso é mesmo. Mas todo dia dava uma chuvinha durante 11 dias consecutivos, né? E isso assusta um pouco, né? Porque no terceiro, quarto dia ali a gente já fica meio... Isso aí, né? Deixa eu perguntar uma coisa que eu acho que é pertinente aqui para perguntar para o senhor, que é o seguinte, ó. A gente está nesse momento, e no começo da entrevista que a gente tocou nesse assunto, em que todo mundo está dizendo que o que está acontecendo com o clima hoje é resultado, né, da mão do homem, né, do nosso uso indiscriminado dos recursos naturais sem preservar eles e tal, né? E o senhor olhando para todas essas médias, sobe e desce, falando especificamente da chuva, né, que tal para nós... Há uma diferença desse último ano ou sempre teve esse período de seca prolongada, esse período de chuva prolongada? Isso não é uma coisa recente, é uma coisa que há 30 anos, 40 anos atrás já tinha. Então não é uma coisa que está acontecendo agora, iminente. Eu acho que não tem nada a ver, porque já teve, o que eu estava falando antes, aí, se em 43 deu enchente praticamente igual dessa de maio ali, de maio e junho, né? Então, 43 era... Quanta mata que tinha, né? Sim. Desde a nossa região aqui, tu pega isso 80 anos atrás, não tinha 30% praticamente das áreas plantadas, né? Então, eu acho que isso essa de conversa, meio ambiente, essas coisas ali... Não é tudo aquilo? Não, eu acho que não, porque às vezes dá então geada, daí tu pode ver que já vão falar que lá tal 40 anos atrás deu coisa parecida, enchente, temporal. Então, secas também. Seca também, né? Mesma coisa, né? Mas o que está acontecendo aí com essa fumaceira, o senhor já tinha visto? Isso não. Já teve nos meses de agosto ali, a gente, uma pouquinha coisa, né? 2, 3 dias, daí chovia, mas assim, chove já de novo. Até eu fiz uma comparação nesse dia atrás, quando falaram de chuva preta, eu botei uma bacia lá no gramado lá. Quero ver se é preta essa chuva. É preto mesmo, a foto. Preta de fumaça. Preta de fumaça. Fuligem. Ficou bem escuro. Bem Cinza. Isso é raro. Isso é raro, né? A gente já viu falar de coisa, chuva preta, né? Mas não... Você tinha uma foto daí. Eu vi o senhor postou essa foto. Eu tinha postado, sim, isso também. Eu tinha postado no Facebook. O balde lá estava preto mesmo. E o bom que o seu Wilson é das redes sociais também. Ele compartilha mesmo a informação, né? Aí aqui, ó. A chuva preta lá na linha Garibaldi, Colorado. Tá certo, seu Wilson. E lá tá dando o que mais além do soja e tá umas uvas lá, vinho, tem alguma coisa, não? Não, uva... Ou é terra de alemão lá? Lá a terra de maioria é gringo. Eu sou alemão, no caso, né? Mas tô no meio dos gringos lá, que nem digo 50 anos ali na propriedade, né? Deixa quieto, né? Não vamos falar dos gringos. Alguma coisinha de alemão a gente entende, mas o gringo entende tudo, né? Sou bobo, não, pode né? me comprar, no alemão do gringo não compra. Tá certo. Então, né? Tudo desses dados, né? E daí até o negócio de preço de soja, tem dia por dia. O preço que está o soja, né? Tudo. O que o senhor acha que acontece com o preço da soja, né? É muita especulação? Tem gente que está lá numa sala fechado dizendo assim, não, agora eu vou derrubar esse negócio, agora eu vou subir, né? Como é que é essa variação toda? Qual a explicação que o senhor achou? Eu acho que o preço da soja está caindo por causa de excesso de produção. A gente vê muitos dados ali, de gráfico, que tem estoque muito alto, né? Então, nas suas anotações isso aparece, digamos, num ano que deu uma safra muito boa, o preço não, é isso não, não, porque às vezes o ano dá bom, a gente vê mais sim pelos gráficos, o pessoal mostra, analista, coisa lá, tá? E pelos caras, como estão falando, tem muito grão, né? Sim. O saldo está alto, então... Aí, muita demanda, acaba o preço caindo. Né? É que tem muita gente que não sabe quanto quer ganhar por saco de soja, né? Que nesse dia foi uma palestra, daí o cara disse que eu não vou escrever soja porque
a Uzê tinha lota 135, mas você vai a 140. Depois desse que rompeu a casa dos 200, aí o pessoal sempre espera Sempre mais espera uma, 200, bem isso aí, né? Então, uma vez chegar nesse valor. Veio, Seu Wilson, muito obrigado. O senhor veio lá da linha Garibaldi hoje para nos prestigiar e a gente está aqui, passamos do horário, inclusive, 20 minutos aqui, para não perder nada, né, das suas explicações e desse vasto conhecimento e acervo de informações que o senhor compartilhou com a nossa audiência. E que bom, vamos fazer mais intervenções dessa aí. Vamos fazer mais vamos, já que a Embrapa fez ali um contrato que não teve custo, o senhor não ganhou nada, e o governo cheio de dinheiro, poderia ter ganhado uns migué aí, né, para ajudar aí nessa questão, né, mas aí vamos nós também agora contratar uma consultoria, né, sempre que a gente precisar saber o que choveu, vamos falar com o seu Wilson. Mas, seu Wilson, muito obrigado por o senhor disponibilizar do seu tempo e de todo esse... Porque é uma dedicação todo dia chegar ali, né, para medir, olhar o preço da soja, olhar a produtividade e tal, né? É uma rotina que o senhor construiu aí nesses anos todos aí e que hoje serve de dados para a gente, para a academia, para a universidade, para os órgãos de pesquisa, né, para as cooperativas principalmente, né, avaliarem. E eu acho que tudo que o senhor fez, tudo que o senhor deixa aí de dados de todos esses anos e tudo que o senhor ainda vai deixar, porque continua fazendo esse trabalho e provavelmente está preparando alguém para seguir com essa lida depois, espero que ela não passe, né, a gente passa, a gente vem, tem o nosso tempo aqui, vai embora depois, né, mas espero que seus netos, né, enfim, continuem com esse legado aí, para que lá na linha Colorado, lá no município de Colorado, lá a gente tenha sempre esse registro colocado ali, fincado ali, né? Aqui se tem a história do tempo contada, né? Dia após dia. Muito obrigado de verdade por tudo que o senhor faz aí pela agricultura, tudo que o senhor faz aí pela nossa região, e com certeza a nossa audiência aqui vai adorar esse conteúdo, vai ficar com ele aí rodando aí muito tempo aí, e sempre que a gente tiver alguma dúvida a gente vai buscar essa informação. Até falou de ficar para os outros, Próximas né? gerações? Até hoje de meio-dia eu fui lá ver quanta chuva tinha e tinha o netinho lá, né? Tem 3 aninhos, né? Daí eu quero derramar fora, daí eu deixei fora, né? Daí eu perguntei, daí quando o vô não tá, vai marcar, o Lucas vai marcar? Sim, ele disse, né? Que coisa mais boa. Olha, mas o pluviômetro é outro, já não é aquele de 1986 não, que o senhor esse ganhou passa lá. Cada 2, 3 anos passa um, né? Pluviômetro é uma ferramenta barata e sensacional. E certeira, né? E certeira. Muito bem, vamos finalizando aqui a nossa transmissão ao vivo e vamos finalizar também a nossa edição do Jornal da Cidade estendido na tarde desta quinta-feira.